Ora, hoje vamos falar de POC. POC é perturbação obsessiva compulsiva. Ora, isto é uma perturbação que só as pessoas que têm esta perturbação ou as pessoas que convivem com estas pessoas é que conhecem, não é? Porque nós ouvimos muitas vezes a falar de obsessões, compulsões, mas não sabemos efetivamente que tipo de perturbação é. Ora, porque é que eu estou a falar hoje da perturbação obsessiva compulsiva? Porque o contexto do Covid-19, neste momento, está a proporcionar os futuros perturbados com esta perturbação obsessiva compulsiva, não é? Porque hoje vamos desconstruir aqui o que é esta perturbação e nós vamos ver aqui já muitas semelhanças entre a perturbação e a nossa realidade. Claro que para ser uma perturbação isto tem que demorar 6 meses, 1 ano no tempo. Mas nós estamos nos inícios, não é? Desde fevereiro até aqui já houveram pessoas que começaram a ter esta sintomatologia. Quer dizer que já passaram 6 meses, não é? E o contexto está para se manter. Por isso nós temos que ter cuidados para contrariar esta sintomatologia para ela não derivar em perturbação. Porque ela só é grave quando é perturbação. Vamos desconstruir o que é primeiro a perturbação obsessiva compulsiva. Por isso, é quando nós começamos, por isso, no tempo, mínimo 6 meses, a ter todos os dias pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, por isso, coisas que nós pensamos, coisas que nós vemos e coisas que nós fazemos e que se tornam persistentes. Geralmente isto são pensamentos e imagens intrusivas, por isso elas aparecem, nós não sabemos como é que começamos a pensar aquilo, e são indesejadas. Muitas vezes nós nem queremos estar a pensar naquilo, mas continua a vir à nossa memória estes pensamentos, imagens e depois as ações. Isto causa um mal-estar às pessoas, por isso as pessoas não se sentem confortáveis de estar sempre, recorrentemente, a ter este tipo de pensamentos, a ver este tipo de imagens e a ter este tipo de ações. Depois, as pessoas tentam ignorar ou suprimir estas imagens, pensamentos ou impulsos. Por isso, como é que as pessoas fazem isto? Pois elas tentam neutralizar isto com outro tipo de pensamentos ou com ações. Ora, quando começam nas ações, aqui estão as compulsões. Por isso, há pessoas que quando pensam determinada coisa, para não pensar nela, fazem determinada coisa. Por isso, para substituir um pensamento, introduzem uma ação. E, claro, quando introduzem a ação, sentem-se aliviadas, porque deixaram de ter o pensamento. Por isso, o tal mal-estar deixa de acontecer. Passa a haver uma acalmia. Claro que é recorrente, depois volta a acontecer, por isso são ciclos, não é? Temos que ver que as compulsões são comportamentos repetitivos, por isso nós fazemos algo muitas vezes, que servem para reduzir a nossa ansiedade. Por isso nós, quando pensamos algo ou vemos algumas imagens ou temos alguns comportamentos, nós substituímos isto por estas ações, que se tornam repetitivas para contrariar os pensamentos, imagens e impulsos. E geralmente nós temos a tendência a pensar de que com estas ações nós prevenimos coisas. Por isso, há pessoas que, quando têm esta perturbação, não é, acham que se lavarem as mãos, por exemplo, amanhã não vai chover. Associam algo irrealista, algo que não é previsível, algo que não se consegue deduzir, por isso, algo que nós não controlamos, às ações. Ora, isto é no caso das perturbações, pessoas que já estão diagnosticadas com esta perturbação. Ora, nesta perturbação, o que acontece? Consome muito tempo, né, do dia, por isso, em 24 horas, estas pessoas passam muito tempo nestas tarefas. Ora, isto dá sempre um déficit social, por isso as pessoas deixam de se relacionar com as pessoas porque estão a fazer isto, ou porque têm vergonhas que as outras pessoas os vejam fazer isto, ou porque são excluídos. As outras pessoas vêm-nos a fazer isso e dizem: és maluquinho, sai daqui. Por isso, as pessoas começam a ter déficits sociais. Depois, déficits ocupacionais. Por isso, as pessoas têm empregos, têm as suas vidas, são mães, pais, filhos, avós, e de repente isto ocupa tanto tempo que as pessoas deixam de conseguir fazer estas tarefas. Por isso, deixam de ir trabalhar, deixam de executar as suas responsabilidades de mães, de pais, ou de filhos, ou de netos, ou de avós. Por isso, deixam de ter tempo para fazer algo.
Por isso a perturbação introduz aqui na vida da pessoa logo este mau funcionamento. E claro, aqui a parte conjugal. Estas pessoas têm estas perturbações, as relações que têm, sejam namoros, vidas em comuns ou casamentos, união de factos ou casamentos, são afetadas por estes métodos, porque isto passa depois a ser algo que a pessoa tem que fazer. Ora, porquê é que eu estou a falar da perturbação obsessiva-compulsiva? Porque nós, neste momento, com o Covid-19 e a introdução do ano escolar, as nossas crianças, professores e pais estão a fazer coisas repetitivas, coisas que não desejavam estar a fazer, coisas que lhes fazem lembrar coisas que não querem pensar, por isso se eu ficar infectado vou morrer, e é algo que estão-nos a pedir para nós fazermos sempre. Lavar as mãos, desinfetar os pés, trocarmos de roupa. Por isso, há aqui muitas similitudes a estas perturbações. Ora, o que nós temos que fazer é ver isto como algo que é uma rotina e não uma perturbação. Eu vou desconstruir isto também um bocadinho por idades. As crianças com estas novas regras adaptam-se mais depressa que os adultos, não é? Porque eles têm menos esquemas e padrões consolidados. Por isso, se lhe disserem para de hora a hora lavarem as mãos, mais depressa eles lavam as mãos de hora a hora do que os adultos. Por isso, eles adaptam-se melhor. Com esta adaptação, o que é que eles estão a perder? Aqui muitas vezes o que a ordem dos psicólogos está a chamar a atenção para os governantes que estão a tornar isto como se fosse fábricas de enchidos, não é? Em que são todos iguais. E as pessoas não são todas iguais, por isso os métodos não podem ser todos iguais. Por isso as crianças com estes métodos que estão a ser introduzidos pela Direção-Geral da Saúde para todas as escolas, perdem a tentativa e erro, por isso eles vão cada vez fazer menos tentativas e não sabem se têm sucesso ou erro. Isto, se for durante um ano inteiro, as crianças vão perder muita aprendizagem, por isso vão ficar desajustados a nível da sua idade e do seu desenvolvimento. Vão criar muitos medos, não é? Porque eles estão a fazer isto obrigados, porque se não fizerem, vem aí o papão, o Covid-19 e as infecções, não é? Por isso, eles estão a deixar de fazer uma coisa com medo de algo. Por isso, vão criar medos. E perdem a empatia, não é? As crianças, hoje em dia, com máscaras todas, se antes já não havia empatia, quando há o olhar, olho no olho, agora, com máscaras, o que mal se reconhecem, isolam-se mais, não há grupos. Por isso, a empatia vai ser perdida. Isto ao nível das crianças. Os adolescentes estão em oposição, não é? Eles até podem em casa portar-se bem, mas saem à rua, nós vemos-los, não é? Com a máscara no cotovelo, na orelha, por baixo. Eles estão em oposição à autoridade. Mas isto é algo que nesta idade existe muito, não é? Os adolescentes têm a pulsão quase de contrariar. Não é de admirar que os casos nas idades dos adolescentes e jovens adultos tenham subido exponencialmente, porque depois quando houve o confinamento e o desconfinamento foi a idade que mais se opôs às regras. Depois vêm os adultos, não é? Muitos deles andam em negação, que é a famosa, mas isto não é preciso o Covid-19 para acontecer, não é? Mas a famosa frase em Portugal, que é: isto só acontece aos outros, a mim não me acontece, não é? Se acontecer é aos outros, eu faço o que fizer, a mim não me acontece nada. Isto são os adultos. E depois os idosos. Os idosos neste momento são autênticos reféns, por isso eles estão condenados à morte. Se antes já ninguém lhes ligava, agora ninguém lhes liga porque não podem tocar neles, não podem abraçar, não podem beijar, porque eles são um grupo de risco. Ora, por isso mesmo, eles morram nos lares ou em casa, eles estão a pensar mais na morte. Depois, aqui o que nós temos que fazer e pensar é: cada um de nós, com este contexto, isto é que nós temos que pensar com muita calma. Começou o ano escolar, temos filhos, não temos filhos, somos colegas, somos professores, temos amigos, por isso isto é um contexto geral que afeta toda a gente, é transversal, por isso cada um de nós organizou um método. Levantamos de manhã, organizamos o que vestimos, como é que desinfetamos, a máscara, o que é que fazemos, onde fazemos, tudo isto está organizado. As perguntas que nós temos que fazer é: o que é que acontece se o meu método, que eu organizo para eu saber que não vou ficar infectado, nem os meus ficarem infectados, o que é que acontece se ele não for feito? Porque ele pode não ser feito, não é? Ora, o que é que pode acontecer para ele não ser feito? Por exemplo, nós queremos fazer e alguém não nos deixar, porque alguém está com pressa, alguém está atrasado, alguém nos chamou, interrompeu o nosso método.
O que é que acontece se nós estivermos a fazer e virmos muitas pessoas a não fazer? Por isso, nós estamos a fazer uma coisa porque achamos que é isto que tem que ser feito, ora, aí está as regras da Direção-Geral de Saúde, e vimos muitos a não fazer, não é? O que é que acontece? O que é que acontece se não nos deixarem fazer? Não é? Porque, por exemplo, as crianças agora na escola vão dizer para fazer determinadas coisas e se chegarem a casa com pais que estão em negação, os pais dizem não é para fazer nada disso, isso é na escola porque eles são malucos. E as crianças deixam de fazer. Por isso, é-lhes pedido para fazer uma coisa num lado e é-lhes dito para não fazer no outro. O que é que é? E outra coisa, e outra situação que é, o que é que acontece se nós fizermos tudo direitinho e ficarmos infectados? Por isso, nós fizemos tudo, mas ficamos infectados na mesma. Ora, estas questões são importantes porque é isto que está a gerar as ansiedades, não é? O pânico. Não é? Pânico é quando muitas pessoas se juntam a pensar a mesma coisa. Na prática, as pessoas estão a repetir o que uns estão a dizer, não estão a pensar. Porque o problema das massas é essas, é que as pessoas não pensam, seguem. Alguém faz. Quem falar mais alto, quem tiver mais exposição mediática, quem tiver mais credibilidade é quem vai puxar as massas, não é? Não sabemos para quê, qual é o intuito e qual é a finalidade. Não é? Por isso, os medos estão a aumentar, isto implica maus sonos, mau descanso, má memória, agressividade, porque nós não ouvimos o que as pessoas dizem, por isso vai haver mais conflitos. Não é? Há fobias. Não é? Fobias são medos específicos. Neste momento há pessoas que têm medo de tocar em coisas, nos botões, nos corrimões, nos botões dos elevadores, nos botões dos parquímetros, nos puxadores da porta, porque não sabemos quem lá pôs a mão. De tocar, né? Tocar nas pessoas, abraçar ou beijar. Há casais neste momento que não beijam. Não é? Deixaram de beijar, mas eles são casais. Também existem fobias da reutilização. Não é? Há pessoas neste momento que vestem uma roupa e no dia seguinte deitam-na fora. Não querem reutilizar. Sapatos é a mesma coisa. Geralmente, claro, pessoas têm poder de compra. Não é? Por isso, as fobias aparecem em todo o lado. Claro que vai haver mais agressividade. Aliás, não é preciso muito. Basta nós irmos de manhã para as entradas das escolas ou das saídas das escolas à tarde. Nós vemos o grupo de pais e vemos a agressividade latente que existe entre as pessoas. A maneira como se olham, como falam uns com os outros. Por isso, o medo leva à agressividade. E depois, claro, quando aparece um grupozinho, juntam-se todos em grupo. Porque quando nós temos medo, o que é que nós queremos? Proteção. Ora, lá vamos nós para os grupos, ou à frente da escola, ou em manifestações, ou festas do Avante, ou Fátima. Pronto. Isto são pessoas que não estão a pensar. Claro, isto é excluindo aqui o virtual, porque andam em uma data de grupos que estão no virtual só a falar nisto. Ora, aí está. Recorrentes, persistentes. Por isso isto vai dar muita sintomatologia obsessiva no futuro. Não é? Por isso, quando nós não ouvimos, criticamos tudo e todos. O que me preocupa mais aqui é o sono. Porque o sono vai ser prejudicado e quando nós não temos sono. E tudo isto nos leva a nós estarmos diminuídos. Por isso, o que é que nós temos que fazer aqui a nível de intervenção? Por isso, vocês não precisam de ir a um psicólogo ou um médico para baixar estes níveis de ansiedade. Por isso, o que vocês têm que fazer é exercício físico. Vão andar de bicicleta, todos os dias têm que fazer um bocadinho. Quem vive em prédios, olha, basta subir e descer as escadas. Claro, tudo isto devidamente com as máscaras e todos os procedimentos de segurança. Mas exercício, incluindo aqui a sexualidade, que muitos casais deixaram até de fazer. Por isso, os casais devem retomar a sua sexualidade, as pessoas sozinhas devem ter a sua sexualidade, neste caso ao nível da masturbação, porque é necessário o corpo ter libertação das tensões, seja a nível do exercício, do sexo ou da masturbação. Depois, podem também fazer a respiração profunda. Ora, vão lá ver o meu vídeo do relaxamento. Uma respiração profunda oxigena o nosso corpo e nós acalmamos. E reduzir mundos. Reduzir mundos o que é? É nós tornarmos tudo mais pequeno. O que é que me interessa? O que é que está a acontecer em Lisboa, em Faro? O que me interessa é o que está a acontecer na minha família, no meu grupo de amigos. Porque se eu conseguir influenciar a minha família e o meu grupo de amigos e todos fizermos a mesma coisa, por isso se todos fizerem a mesma coisa, nós saímos à rua, estamos todos a fazer a mesma coisa. Uma sociedade é um conjunto de nós. Por isso, de nada serve nós estarmos a criticar os outros se nós não estamos a fazer. Por isso,
Primeiro vamos reduzir mundos. Nós temos que fazer. E depois vemos os outros a fazer e intervimos. Né? No nosso grupo. Porque nós não podemos fazer coisas nas escolas, que já estão lá as regras da Direção-Geral da Saúde, nos trabalhos, já estão lá também as regras da Direção. Podemos fazer na nossa casa e no nosso grupo de amigos. Por exemplo, se tiverem um amigo que está em negação, não estejam com esse amigo. Se todos fizerem isso, o amigo que está em negação vai pôr a máscara porque ele não quer estar excluído. Isto tem que acontecer, mas as pessoas não fazem. Vão tolerando, permitindo. Depois, temos que pensar. As pessoas têm que deixar de estar nas televisões, nas redes sociais e nos jornais. Tudo isto é muito tóxico, porque depois deixam de pensar por elas, passam a pensar por outros. Não é? A nossa percepção da doença está errada. Vão lá ao meu Facebook, está lá um questionário que fizeram às pessoas e o que nós pensamos e a realidade é totalmente o oposto. Por isso, nós estamos a decidir baseado em pressupostos errados. Ora, tudo isto gera a tal ignorância e as massas. Procurar ajuda especializada quando? Ora, quando o nosso funcionamento diário ficar afetado. Por isso, quando nós deixarmos de sair da cama, sair de casa, ir trabalhar, faltar aos trabalhos. Por isso, quando algo ficar afetado, devem procurar ajuda especializada. Se aumentarem vocês o consumo das bebidas, do tabaco, das drogas, sejam duras ou leves, da medicação, pela autotoma, neste caso sem prescrição, ou mesmo com prescrição, mas tomar mais do que a dosagem que está prescrita, procurem ajuda. Se o vosso sono ficar afetado, vocês devem procurar ajuda. E o vosso sono já estava afetado antes do Covid-19, não é? Por isso, ou vocês fazem uma higiene do sono, vão lá ver o meu vídeo da higiene do sono, ou então vocês estão a caminho de ter muita sintomatologia. Vamos ver qual delas é. Quando vocês deixarem de ter cuidados com a vossa higiene, por isso com as vossas rotinas diárias, procurem ajuda. Quando vocês começarem a engordar muito de repente ou a emagrecer muito de repente, isto tem a ver com o sistema nervoso, procurem ajuda. Ou quando começarem a ter pensamentos negativos, catastrofistas ou mesmo autolesivos, fazerem mal a si próprios ou aos outros. Por isso, neste caso, têm que pedir ajuda. O que é necessário aqui é nós temos que estar atentos. A nossa saúde mental é a nossa última proteção. Por isso, se o vírus fosse alguém que pensasse, a primeira coisa que ele quereria destruir era a nossa saúde mental. Porque nós, sem saúde mental, não fazíamos resistência nenhuma. Por isso, vamos pensar, vamos pedir ajuda. Vamos principalmente cuidar do exercício e do sono. Tudo o resto, se vier, procurem ajuda especializada. Precisamos saber pedir ajuda nos momentos em que precisamos de ajuda. Já andamos há muito tempo a carregar, desde março, esta ideia de que podemos morrer. Por isso, temos neste momento que saber cuidar de nós.